Olá, eu preciso da sua ajuda. Se você está acompanhando as notícias mundiais essa semana, você com certeza ouviu falar entre o confronto da Armênia com o Azerbaijão. Confronto esse que envolve grandes potências mundiais e principalmente a questão dos direitos humanos. Se você ainda não entendeu, vem com a gente para saber o que está acontecendo. A República da Armênia está localizada na região do Cáucaso e faz fronteira com 4 países: Geórgia ao norte, Azerbaijão a leste, Turquia a oeste e Irã ao sul. É importante destacar que a Armênia sofreu o primeiro genocídio do século XX, cometido pelo Império Otomano em 1915. Isso causou a morte sistemática de 1,5 milhão de armênios e desencadeou a desapropriação de praticamente todo o território armênio. A Turquia, herdeira do Império Otomano, ainda não reconhece os crimes cometidos pelos seus antepassados e, consequentemente, não mantém relações diplomáticas com a Armênia. Essa questão histórica é essencial para entendermos o que está passando neste momento aqui na Armênia. A Armênia foi parte da União Soviética entre 1922 e 1991. Durante o que foi chamado Burô do Cáucaso, Stalin concedeu parte da região majoritariamente armênia ao recém-criado Estado do Azerbaijão. Esta região é denominada Nagorno-Karabakh ou República de Artsakh, que até hoje conta com sua população majoritariamente armênia, igrejas, escolas, infraestrutura e governo autônomos. Apesar do presidente azerbaijano Aliyev alegar que os armênios estão ameaçando a integridade de seu território através do que ele chama de ocupação de Nagorno-Karabakh, nossas igrejas, fortes e construções históricas sempre foram uma prova de que os armênios habitaram essa região. Com a dissolução da União Soviética, o Azerbaijão e a Armênia entraram em guerra, que durou entre 1988 e 1994, pela disputa de Nagorno-Karabakh. O resultado da guerra foi a vitória pelo lado armênio. Na votação do referendo sobre a independência de Artsakh, feita em 1991, de um total aproximado de 132 mil possíveis votantes, 108 mil optaram pela independência e autodeterminação da região. Acontece que desde então, a independência de fato de Artsakh não foi reconhecida pela comunidade internacional, e o território continua ilegitimamente dentro do Azerbaijão. Hoje, Artsakh é considerada uma segunda república armênia dentro do território do país vizinho. Apesar do acordo de cessar-fogo assinado pelos dois países em 1994, o Azerbaijão não aceita a derrota e vem desde então violando o tratado assinado pelos dois países. Agora que você sabe de tudo isso, vamos aos fatos atuais. Devido às ofensivas azerbaijanas que começaram no dia 27 de setembro de 2020, a Armênia se encontra atualmente em estado de guerra e pela manhã do dia 27 declarou oficialmente lei de estado marcial, algumas horas depois do início do combate. Em plena pandemia, o governo azerbaijano começou um ataque contra as fronteiras de Artsakh, mirando não só em assentamentos militares, como também a capital Stepanakert e vilarejos vizinhos, tendo como alvo não só soldados, como também civis inocentes. Foram registrados até a gravação deste vídeo a morte de mais de 80 soldados, além de 10 civis, incluindo crianças. Centenas de feridos já foram recebidos em diversos hospitais do país. Como se não fosse bastante, a Turquia declarou oficialmente apoio ao Azerbaijão, contratando terroristas sírios do Estado Islâmico, oferecendo a eles $2.000 por mês como pagamento. Além disso, a Turquia se mantém sendo a maior fornecedora de armamentos bélicos e drones de guerra. A Turquia agora está diretamente no conflito, tendo derrubado aviões armênios Su-25 com seus caças F-16, lançando mísseis não somente à região de Artsakh, como também à República da Armênia, que tem suas fronteiras legítimas e reconhecidas, o que agrava mais ainda o quadro. O Azerbaijão e a Turquia são países hereditariamente irmãos e que não se diferem muito no que diz respeito à liberdade de expressão em imprensa, à educação e ao autoritarismo em seus governos. Apesar do Azerbaijão ter proibido a entrada da imprensa internacional no país, coincidentemente ou não, uma das principais redes de televisão turca já estava instalada no local antes mesmo do ataque. Você já parou para pensar que em pleno 2020 estamos testemunhando mais uma guerra? Há 105 anos atrás, os turcos cometeram genocídio armênio e hoje o mundo testemunha a ameaça de um novo massacre. Com o desdobrar do conflito, muitos armênios têm se voluntariado de diferentes partes do país e também da diáspora para irem para a linha de frente, reforçar o exército e garantir a autonomia da região de Nagorno-Karabakh. Muitos dos soldados que estão na linha de frente do combate, cumprindo o serviço militar, têm entre 18 e 20 anos. Outros participaram da guerra na década de 90 e se veem mais uma vez na posição de lutar pelos nossos direitos e segurança. Homens, mulheres, crianças têm se reunido para juntar mantimentos básicos e remédios para enviar para a fronteira, além de também fazer doações de sangue para ajudar os feridos. Ambos os governos da Armênia e Artsakh condenaram veementemente os ataques azerbaijanos contra o povo armênio e estão dispostos a lutar até o fim para que a justiça
seja feita. O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, e o presidente da República de Artsakh, Araik Harutyunyan, afirmaram que os armênios não vão recuar 1 centímetro sequer do que pertence ao povo armênio por direito, pois se trata da nossa pátria histórica e que nós não pediremos um cessar-fogo, e sim o imporemos. E quanto à comunidade internacional, o que eles disseram sobre o conflito? Tanto a OTAN, a União Europeia e a Organização de Segurança e Cooperação Europeia não se posicionaram de maneira firme em relação aos recentes ataques. Mesmo o grupo de Minsk, criado especificamente para mediar o conflito na região, se posicionou apenas de maneira protocolar. A comunidade internacional tampouco condenou o governo azerbaijano pelas ofensivas, pediram apenas para que ambos países restabeleçam a paz na região. Muitas pessoas influentes já se pronunciaram em relação à guerra, declarando seu apoio à Armênia, mobilizando seus seguidores, se mostrando preocupados com a situação. Como brasileiros, descendentes de armênios, vivendo em Yerevan, pedimos que o governo e a imprensa brasileira se posicionem sobre o conflito atual e reconheçam a ameaça turco-azerbaijana na região como uma violação dos direitos humanos e da paz internacional. Você, brasileiro, descendente de armênios ou não, também pode fazer a diferença divulgando a informação correta sobre esse assunto, repelindo as fake news e mobilizando mais pessoas a levantarem suas vozes a favor dos direitos humanos, principalmente através das redes sociais. Uma coisa é certa, quando a autoridade azerbaijana fala sobre Nagorno-Karabakh, referem-se em obter 20% de um território somente para a ocupação estratégica do Cáucaso e, consequentemente, criar um corredor estratégico com seus irmãos turcos. Quando nós armênios falamos sobre Nagorno-Karabakh, nos referimos à nossa pátria histórica, à autonomia do nosso povo e ao nosso desejo de viver em paz. O conflito de Nagorno-Karabakh não pode ser mais ignorado. Um novo massacre não pode se repetir.